O primeiro recurso são os generics. E o que a documentação fala para nós sobre generics, né? Os generics apresentam o conceito de parâmetros de tipo para a .NET, o que possibilita criar classes e métodos que adiam a especificação de um ou mais tipos até que a classe ou método seja declarado e instanciado pelo código do cliente. Então vê que talvez complique um pouco para algumas pessoas, talvez tenha ficado claro, mas basicamente tentando explicar de outra forma o que é o generics. Quando você tem um tipo no C#, obviamente é uma linguagem tipada, então você sempre tem que definir um tipo, né? Muitas vezes você quer deixar esse tipo um pouco mais flexível, de forma que ele consiga adotar vários outros tipos também, que são atribuídos por quem vai usar aquela classe. Então você define uma classe, sei lá, o nome da minha classe é classe genérica, porém essa classe genérica ela vai ter um tipo específico. Só que aí que está o detalhe, eu só quero dizer qual que vai ser o tipo específico dela no momento que eu vou utilizar, que eu vou trabalhar com aquela classe. Então por isso que a documentação fala que ele adia essa necessidade de definir um tipo para essa classe. Eu só vou partir a definir esse tipo quando eu estiver utilizando ela mesmo. Tá? Então vamos para o código. Então aqui tem uma classe Program, tá? Todos esses projetos são console applications. E o que eu tenho nesse caso? Eu tenho uma classe Helper, aqui que é a minha classe genérica. Como que eu declaro uma classe genérica para começar? Nesse caso ela é estática, não necessariamente ela precisa ser. Por que ela é estática aqui? Porque eu estou trabalhando dentro de um contexto aqui de uma classe, de um método estático e tudo mais, é só para facilitar. E também porque eu quero simplificar as chamadas aqui, vocês vão entender. Eu tenho uma classe Helper, esse é o nome dessa classe, e o que define que ela é uma classe genérica é exatamente essa sintaxe aqui. Esse menor maior, né? No meio desse menor maior, eu tenho um identificador. Esse identificador precisa ser o T? Não, pode ser qualquer coisa que você definir, né? Eventualmente só vai dar erro se for alguma palavra reservada, alguma coisa da linguagem. Mas pode ser, por exemplo, meu tipo, tá? Então poderia ser algo desse tipo assim, tá? Então aqui eu posso colocar qualquer coisa e logo à frente eu vou especificar o que é esse tipo genérico. Nesse caso, geralmente você vai ver nas documentações eles definindo como T, ou se você está trabalhando com uma entidade, T-entity, muitas vezes é uma variação que se vê muito. Então coisas desse tipo, essas são as nomenclaturas que o pessoal geralmente coloca. Aqui eu vou deixar como T. Eu poderia muito bem ter definido apenas assim. Isso aqui já é uma classe genérica, ok? Só que eu quero especificar um pouco mais que tipo que eu vou receber nesse T. Quando alguém chama a minha classe, ele vai ter que passar algum tipo aqui dentro. E eu quero limitar um pouco o que pode ser esse tipo. Tá? Então, nesse caso, eu estou colocando where, onde T é uma classe. Ok? Então, quando eu chegar e instanciar essa classe passando um tipo, ele vai obrigar que tem que ser um tipo que é uma classe também. Quais os métodos que eu tenho dentro dessa classe? Eu tenho um obter nome da classe. Obviamente ele é um classe helper, então ele serve para me trazer algumas funcionalidades sobre a classe, o tipo de classe que eu estou passando para ele. Então eu quero conseguir obter o nome da classe. Para isso, como que eu faço? Eu pego esse tipo, né? Então eu estou passando o T aqui, que vem da assinatura da classe. Então estou pegando esse T,
transformando ele num system.type e pegando o nome desse objeto, que no caso vai ser o nome da classe que eu passei no T. O outro método que eu tenho é obter método por nome. Então eu quero obter um método de dentro de uma classe pelo nome dele. Tem uma string nome como parâmetro. E aí o que eu faço? Uso também o typeof para transformar no system type, get methods, first or default e pego o método que tiver o mesmo nome do parâmetro que eu passei. Mas perceba qual que é a coisa bacana desse recurso genegs. Em nenhum momento eu estou especificando um tipo para deixar hard-coded aqui na minha classe. Eu sempre estou falando que ele tem que ser um tipo T. E como eu já falei, o tipo T, quem vai passar esse tipo vai ser quem for usar a classe helper. Dessa forma ele se torna genérico. Então o que acontece? Sempre que eu passar, por exemplo, se eu criar uma classe chamada pessoa, então eu vou chamar o classe helper passando pessoa aqui dentro. E aí todos esses métodos funcionam para a classe pessoa. Se eu criar uma classe documento e passar dentro desse classe helper, funciona para a classe documento. Ele acaba entregando as funcionalidades dessa classe para qualquer tipo que eu passar para ele. Vamos ver isso aqui funcionando. Então eu tenho aqui um main, né, que vai executar o meu código. Aqui eu defini o seguinte: uma classe pessoa base, que é um abstract, né? Aí uma classe pessoa, com algumas propriedades só para exemplificar. Então ID, nome, idade, um construtor. E aqui tem um método dentro dessa classe. É um método que retorna um bool e é um possui maior idade. Idade maior igual a 18. Como que eu utilizo isso? Então eu tenho um tipo que é uma classe chamado pessoa e um pessoa base que é o pai dessa pessoa, correto? É a classe base. Então eu estou instanciando aqui, ó, pessoa igual a new pessoa base, né, igual a new pessoa. Então eu estou guardando esse valor no tipo abstrato aqui, tá? E estou instanciando a pessoa, código 1, nome João, idade 19. Aí, o que acontece? Eu posso chamar minha classe helper, que é aquela que eu já mostrei, passando o tipo aqui, ó, no lugar onde tinha o T. Então, nesse momento que eu estou tipando o meu generics. Tá? Classe helper, pessoa. Como eu tenho métodos estáticos lá dentro, consigo chamar direto isso aqui. Obter método por nome. E eu passo o nome do método que eu quero capturar. Possui maioridade. Eu vou receber o retorno desse método, que é um method info. Method info aqui. Beleza. E aí ele vai retornar, né, o deriva do system reflection, que são dados sobre aquele método que existe naquela classe. O system reflection me retornando esse método, consigo fazer, por exemplo, chamar esse método invoke. Isso aqui executa aquele método. Então, deixa eu passar aqui para vocês, ó. O que o invoke faz? Ele precisa de um objeto que é a pessoa que eu criei aqui, né? E os parâmetros daquele método. No caso do possui maioridade, é um método que não tem parâmetros, então eu passo null, tá? Então, nessa funcionalidade, nesse recurso do C#, na verdade já estou mostrando como funciona generics e como você pode trabalhar com o System Reflection, por exemplo, invocar um método sem chamar explicitamente aquele método. Então, por exemplo, eu podia muito bem fazer assim, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Alguns podem me perguntar por que você só não chamou o método direto, né? Que seria mais interessante nesse caso, né? Pessoa ponto possui maioridade. Pronto, resolvi o problema, correto? Só que o intuito dessa demo é mostrar os generics funcionando, tá? Então tem muitos casos onde você tem algum fluxo no teu sistema que você está trabalhando com vários tipos e tudo mais,
você está instanciando as coisas em tempo de execução, você tem um fluxo mais complexo e você precisa fazer esses tipos de acionamento por reflection. Então você tem que recorrer a alguns tipos de técnica aqui para conseguir obter isso sem ter que escrever o possui maioridade no código. Percebe que eu estou passando como parâmetro. Então, se você tivesse um construtor de, de queries, alguma coisa assim, que abstrai alguma coisa, geralmente o pessoal acaba utilizando muito uso de reflection e tudo mais. O nosso conhecido Entity Framework utiliza muita reflection, né? Então, coisas que automatizam outras, tá? Que você vê uma interface, nossa, como é simples, mas por trás dos panos ele está utilizando algumas dessas técnicas para ser fácil para você utilizar, você como usuário daquela ferramenta, mas o código daquela ferramenta está utilizando algumas dessas técnicas para abstrair muita coisa. Migramos aqui para o Visual Studio só para ficar mais fácil de executar esse código em modo debug e mostrar para vocês, ok? Então vou colocar um breakpoint aqui e vamos rodar isso aqui. Olha só, beleza? Vou instanciar a pessoa, ok? Aí nós vamos para a nossa classe Helper. Vou dar um F11 aqui. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Ó, o que é o type of? Como eu passei nesse T aqui em cima, eu passei uma pessoa, tá? O que acontece? Nesse type of ele já entende que o tipo é uma pessoa, tá? Generics.pessoa, que é o caminho onde da minha classe, né? Generics.pessoa, o namespace dela. Então, ele já sabe qual é, inclusive, o tipo base e tudo mais, né? Eu já recebo toda a informação daquele tipo, que é uma classe, beleza? Aí, vai fazer um get methods e vai trazer para mim método que for igual ao meu parâmetro. Então, vou dar um kick watch aqui só para vocês verem. Olha só tudo que ele traz. Então, nesse tipo pessoa, ele tem um getID que vem da minha propriedade ID, tem o setID que também é da propriedade ID, assim por diante, com nome, com alguns métodos que são padrões do C#, do objeto, né? Do object lá do C#, que é o getType, o toString, né? O equals, getHashCode. Então, esses são métodos padrões sempre que a gente define um objeto no C#. Esses aqui são por causa das nossas propriedades. E esse possui maioridade é um método definido na classe. Ok? Então aqui ele traz uma série de informações e tudo mais. Aí vou dar um F10, vai passar. Olha o que ele trouxe no método, né? Trouxe o método possui maioridade. Beleza? Agora, para executar esse método que a gente pegou, ele apenas pelo nome, e executar ele, estamos utilizando reflection no ponto invoke, passando o objeto que foi instanciado aqui em cima, tá? E sem parâmetros. Então, F10, maioridade, true, porque ele tem 19 anos, e maioridade, a regra era maior ou igual a 18. E aí, ele termina aqui, tá? Deu true. Bom, basicamente Genex é isso. Então não tem muito mistério. Eu apenas estou adiando a necessidade de definir o tipo de uma estrutura, de uma classe nesse caso, que é um class helper. Então, classe helper, estou deixando em aberto para quem for utilizar me informar qual que é o tipo, né, desse classe helper. Aliado a isso, eu consigo fazer uma série de métodos que se aproveitam desse generics para entregar funcionalidades. Inclusive, não necessariamente eu preciso ter uma classe e daí ter os métodos utilizando.
eu posso ter diretamente um método que seja genérico, ok? Basta eu escrever ele dessa forma, tá? Então eu consigo criar um método genérico também.